a Rayane Vitória, olha como é que os bolsominions gostam de ficar zoando o Lula. Rayane Vitória, Lula solto atrás das grades entre quatro paredes. Aí sim. São pessoas tão alienadas, com a capacidade mental tão reduzida, elas não foram capazes de perceberem que elas estão sendo conduzidas no sentido de ter ódio do Lula. E olha, gente, para entender o que acontece com essas pessoas que ficam atacando o Lula aqui, não é difícil, não. Imaginem vocês, nós brasileiros, nós temos uma facilidade muito grande de percebermos coisas absurdas relacionadas a fanatismo fora do Brasil. Nós temos uma tendência muito grande de ficarmos abismados quando pensamos naquele cara que coloca bomba no corpo e explode alguém por finalidades políticas, achando que está cumprindo uma missão religiosa. É isso que acontece normalmente nesses ataques terroristas. Uma pessoa fica buzinando na cabeça da outra, vai lá, explode em nome de Alá. Alá não quer nada disso, não tem absolutamente nada a ver com religião, não tem nada a ver com Alá. É um malafaia da vida que quer realizar um desejo religioso, desejo político dele, vai lá e coloca o cara para explodir o inimigo e fazer confusão. Quando a gente vê essas pessoas que perseguem o Lula a troco de nada, essas pessoas perseguem o Lula sem saber por que elas perseguem o Lula. Aí você pergunta, mas por quê? Não, o triplex, mensalão, dando a falar um monte de coisa. E você pergunta, mas espera aí. Eu te vejo falar tanto do Lula, nunca te vi falando do Aécio, nunca te vi falando do Serra, não. Elas não estão falando do Lula por causa de mensalão, por causa de crime, por causa de triplex, por causa de nada. Elas foram da mesma forma que existe uma programação mental. Normalmente quem cai nessas programações mentais, claro, são pessoas com a capacidade intelectual mais baixa, mas nós precisamos admitir que essas pessoas existem. Da mesma forma que existe uma diferença intelectual entre o ser humano e um cachorro, por exemplo, precisamos admitir que o ser humano, em média, é mais inteligente que o cachorro, em média, isso não tem dúvidas. Pode ter um ser humano aí que tenha tido um AVC e não tem inteligência nenhuma, como pode ter um cachorro super inteligente. Mas, pensando na média, o ser humano é muito mais inteligente que os cachorros. Agora, quando a gente pensa dentro da espécie humana, existem seres humanos muito inteligentes, que são os que controlam a mente dos seres humanos mais ignorantes, com menos capacidade intelectual. Essas pessoas que são conduzidas por essas programações mentais e acabam desenvolvendo ódio contra o Lula, acreditam no kit gay, acreditam em mamadeira de piroca, elas são, dentro da humanidade, pessoas com a mais reduzida capacidade mental. Por causa dessa reduzida capacidade mental, dessa reduzida capacidade de discernimento, capacidade de entender o que está acontecendo, é muito fácil programar essas pessoas mentalmente. Se vocês prestarem atenção, essas pessoas que ficam perseguindo o Lula aparecem constantemente em vídeos ridículos onde elas estão aí falando coisa... Por exemplo, aquela menina lá que apareceu falando que a bandeira do Brasil, bandeira do Japão fundida com a do Brasil é porque a bandeira do Brasil estava ficando vermelha. Aí, daí a pouco, aparece um cara falando que tem que acabar com o comunismo no Brasil, tem que votar no Aécio. Pergunta para o Aécio pergunta para qual projeto do Aécio. Ele vira e fala todos, ele não sabe. São pessoas. E o mais difícil para a esquerda, isso é uma coisa séria. O mais difícil para a esquerda está sendo entender que raciocínio lógico não combina com essas pessoas. Então, quando a gente pega uma Rayane Vitória, essas pessoas que ficam nesse desespero aí de perseguir o Lula e não sabem por quê, por que a esquerda não está conseguindo comunicar com essas pessoas? A esquerda não consegue comunicar com essas pessoas porque a esquerda não está entendendo o universo dessas pessoas. Essas pessoas são tão intelectualmente fracas que não adianta essas pessoas aproximar dessas pessoas com raciocínio lógico, com explicação. O que funciona para essas pessoas é o mesmo nível de programação mental que funciona numa domesticação de animais. Parece absurdo, mas essas pessoas que caíram na história da mamadeira de piroca, que acreditaram no kit gay, que ficam aqui perseguindo o Lula sem saber o porquê, por que a gente não consegue mudar a cabeça dessas pessoas? Quem programou essas pessoas para pensar assim sabe muito bem como essas pessoas são programáveis.
O nível intelectual dessas pessoas é tão baixo que se você tentar chegar com raciocínio lógico, essas pessoas vão se distanciar de você porque elas não compreendem o que você está tentando falar. Então aí veio uma teoria muito interessante que um amigo meu, digamos que os maiores amigos que eu tenho, um daqueles que realmente conseguiu me ajudar a progredir, tudo que eu progredi hoje, que é o Theo, me contou sobre a teoria do pântano. Foi uma teoria fantástica que o Theo me contou, que é, obviamente, uma teoria que deve existir com outros nomes. Eu estou falando a respeito desse assunto há mais ou menos 3 anos, mas a forma como ele falou foi muito fantástica. E dá para todo mundo entender. Imaginem vocês que existe uma situação em que cada personagem tem capacidade de ter compreensão de um nível do problema. Cada personagem tem condições de ver o problema de uma forma diferente. Veja bem, e isso aplica-se muito à comunicação. Imaginem vocês que numa guerra, você tem lá o grande comandante da guerra, um general extremamente preparado, que consegue ver o todo. Aquele general olha para todos os lados e fala, precisamos tomar aquele lugar e aquele lugar. Na hora que o general pensa dessa forma, ele delega a função para um general de menos estrelas, né, que não é o comandante geral, e fala, olha, a sua função é tomar aquela base do inimigo. Aí aquele general vai projetar como que ele vai tomar a base do inimigo. Ali ele vai passar para vários comandantes uma função. Cada função vai ser destinada a chegar num certo ponto da base. Agora nós vamos focar no comandante que pegou a função mais complexa. Aquele comandante lá de tropa, né? Eu sei lá se seria um tenente, um capitão, mas seja lá o que for, ele recebeu a função de chegar na base do inimigo e virou para o general e falou assim, mas ali tem um pântano. O capitão falou, ali tem um pântano. Então, o general falou com ele, olha, aí é problema seu. Então, aquele capitão ali acaba de receber a função de atacar a base do inimigo e ele tem que passar por um pântano. Aí ele vai falar lá com os subalternos dele, sei lá, com os sargentos, etc e tal, nós precisamos atacar a base do inimigo. Aí o sargento vira e fala, mas ali tem um pântano, mas eu sei, é por isso que a gente vai mais cedo. E na hora que o sargento passa para os soldados e cabos para realmente atravessarem o pântano, para atacarem a base do inimigo, os cabos falam, mas ali tem um pântano. Aí, né, o cabo e o sargento falam, ali tem um pântano. E o sargento, né, os cabo e soldado falam, ali tem um pântano. O sargento vira para ele e fala, pois é, vai com bastante cuidado, leva a roupa reserva e faz o trabalho direitinho. Né? Tipo assim, estourou nele. Aquele soldado que entra no pântano para atravessar o pântano, ele não tem a visão holística da coisa. Ele não sabe da complexidade daquela ação conjunta. Ele não sabe nem quantas tropas estão atacando por quantos lados. O único desafio que aquele cara tem é atravessar um pântano, segurando uma arma e atirando em todo mundo que não está vestido com o uniforme dele. Por que essa história do pântano tem muito a ver com a situação do Brasil hoje? Porque no momento em que a esquerda tenta comunicar com o eleitor do Bolsonaro, com aquela linguagem complexa de um general que sabe sobre toda a estratégia da guerra, a esquerda está tentando conversar com um cara que só tem a função de atravessar o pântano. Então se aquele cara, principalmente essas pessoas que ficam aparecendo aqui, Lula ladrão e tal, esse cara não entende de geopolítica, esse cara não entende de colonialismo, esse cara só conhece uma coisa na vida dele. 3, kit gay, mamadeira de piroca e comunismo. Todas essas coisas foram implantadas na cabeça desse cara. E uma conversa muito complexa acaba não servindo para solucionar o problema. Por isso que a direita ganhou. Como que ela ganhou? Vocês repararam como que eram as propagandas e os discursos do Bolsonaro? Ele não tentava falar de economia porque o povo não ia entender. Ele não tentava falar de geopolítica porque nem ele entende. A única coisa que eles falavam era kit gay, corrupção, só idiotice. A única coisa que a Globo fala é só corrupção e idiotice. Por isso
que está muito difícil. Para a gente conseguir mudar essa situação e oferecer um produto melhor, porque olha, a esquerda oferece solução para todos os problemas. As pessoas precisam entender que essas soluções são falsas, por isso que eu luto tanto por educação, eu luto tanto para tentar orientar as pessoas. E eu falo com vocês com toda a sinceridade, essa é uma luta que eu me sinto muito derrotado, porque a gente não vai conseguir pegar uma pessoa... Olha, vocês podem fazer absolutamente tudo o que vocês quiserem. Vocês não vão conseguir fazer um cachorro falar. Sabe por quê? Tudo bem, quem estudou linguística sabe que a parte relacionada à linguística não está nos cachorros, é uma coisa humana. Então você pode pegar um macaco, deixar o macaco crescer com seres humanos, desde bebezinho, ele vai crescer e não vai aprender a falar. Ele não tem a predisposição genética e intelectual para isso. Mas por que eu estou fazendo essa comparação? Você não vai conseguir pegar um eleitor do Bolsonaro, uma pessoa fanática religiosa, um cara que acredita no kit gay, e tentar explicar para esse cara geopolítica. Você não vai conseguir explicar para esse cara que numa situação do Brasil fazendo negócios com os Estados Unidos querem o Brasil como colônia, porque esse cara nem sabe que existe uma diferença de ganho de quando a gente vende matéria-prima ou quando a gente industrializa.